Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que trata de comércio exterior, investimento estrangeiro e cooperação internacional. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ADESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, QUER, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Copatrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On. Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Neste nosso primeiro dia de atividades, nós vamos abordar agora um painel com um dos temas transversais mais importantes do nosso evento, que é desenvolvimento sustentável. O painel tem como tema exatamente os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e a importância para o Ceará. Olá, gente. Eu sou Ana Carolina Patti, sou assessora de ODS e Engajamento do Pacto Global da ONU, e eu estou aqui hoje para falar com vocês sobre o papel das empresas para o alcance dos ODS, que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Então, na minha apresentação, eu vou falar um pouquinho sobre o que é essa agenda global dos ODS, que talvez alguns de vocês nem ouviram falar, mas é a principal agenda de sustentabilidade empresarial do mundo, de desenvolvimento sustentável no geral. Vou falar também um pouco sobre o papel do Pacto Global e o apoio que a gente dá para as empresas para o alcance dessa agenda. E, por fim, vou trazer alguns cases empresariais. Falando bem brevemente nesse começo sobre o Pacto Global da ONU, que é essa maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo. Muitos de vocês conhecem a ONU como uma iniciativa voltada para os governos, que cuida muito de questões políticas. Então, a gente escuta bastante falar sobre algumas intervenções, Conselho de Segurança. A gente também conhece a ONU por causa de algumas questões humanitárias, né, por causa do trabalho de algumas agências. Mas há 20 anos, então desde 2000, a ONU também vem trabalhando junto às empresas, apoiando as empresas a se aproximarem mais dos nossos princípios e valores. E aí isso aconteceu porque a gente começou a ver o papel das empresas, né, no mundo. Então, quando a gente junta o faturamento de grandes empresas e o PIB dos maiores países do mundo, e a gente coloca junto, né, no mesmo grupo, faturamento de empresa e PIBs, a gente vê que entre esses valores, mais de 157 são empresas. Então, se a gente colocar nesse meio Walmart, Nestlé, Estados Unidos, Brasil, Rússia, pega esses 200 maiores, mais de 150 são empresas. E, além disso, quando a gente pega o faturamento das 10 maiores empresas do mundo, a gente equivale ao PIB dos 250 menores. Então, o setor empresarial ele tem há muito tempo um poder econômico e um poder de influência muito grande. Por isso que o pacto foi criado dentro das Nações Unidas, para que a gente pudesse aproximar essas grandes empresas e as pequenas também dos nossos princípios e valores. E aí, passados 20 anos, a gente está num momento histórico, né, para o mundo. Então, a gente está vivendo uma pandemia que a gente acredita que é um dos principais marcos do século XXI. Então, o que a ONU prega e o que a Agenda 2030, que eu vou tratar com vocês, também traz, né, que é a questão de desenvolvimento sustentável, ela se faz cada vez mais forte,
porque a gente está falando aqui de uma luta de geração e a razão de ser das Nações Unidas. Até no começo, lá em março, quando o coronavírus começou a se espalhar e a pandemia começou a ficar mais forte, quem trabalha com essa agenda de desenvolvimento sustentável ficou até com certo receio de que a agenda fosse ficar enfraquecida. Mas a gente viu que não, que ela está cada vez mais fortalecida, porque ela é a resposta para que a gente consiga se fortalecer para conseguir enfrentar crises muito complexas como essa crise da pandemia. Então, esse é um momento histórico que a gente está vivendo e essa agenda dos ODS nos municia, né, nos mune para conseguir enfrentá-la da melhor forma. E, além disso, a gente tem visto, a gente já estava vendo uma mudança muito grande, né, por parte dos consumidores. Então, a gente vê que nós, enquanto sociedade, estamos cada vez mais preocupados para saber de onde vêm os produtos e de onde vêm os serviços que a gente está consumindo. E isso está ainda mais forte nesse cenário que a gente está vivendo. Então, alguns números que eu trago aqui para vocês é sobre uma pesquisa que foi feita pela Edelman em março desse ano, que mostra como 72% dos entrevistados acreditam que o país não vai passar por essa crise sem que as empresas desempenhem um papel crucial, né, para o enfrentamento desses desafios. Além disso, os entrevistados também acreditam que as empresas devem colocar o lucro depois das pessoas, né, e depois do momento de crise que a gente está vivendo. E a gente está vendo também que as marcas, elas podem ser utilizadas de uma forma inovadora a serviço mais da sociedade. Então, existe uma expectativa muito grande por parte dos consumidores das grandes empresas para que essas marcas sejam mais sustentáveis e mais justas. E aí, do outro lado da moeda, para as organizações, a gente tem também uma expectativa dos investidores. Então, é um momento que as empresas elas precisam mostrar para os investidores delas que elas não estão só preocupadas com a questão de crescimento econômico, mas que elas também estão olhando para questões sociais e questões ambientais. E a gente tem trazido muito a frase do Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, que é um dos maiores gestores de investimentos no mundo, em que ele tem falado cada vez mais como as empresas precisam encontrar o seu propósito no longo prazo. E esse é o motor da rentabilidade para as grandes organizações. Então, é um momento de pandemia que as empresas não só têm que enfrentar, pensando em como sobreviver enquanto negócio, mas pensando também em como elas podem contribuir, né, com a sociedade e contribuir também nesse momento de retomada. E é isso, tanto consumidores quanto investidores têm buscado. Nesse sentido, as Nações Unidas têm orientado muito as empresas para agirem da melhor forma possível, né? Então, acho que desde o início a gente teve muitas orientações no sentido de ajuda humanitária, então esse enfrentamento no primeiro momento sobre a pandemia, e agora a gente tem focado bastante também nesse momento de retomada. Então, como que vai ser o negócio, como que a gente vai conseguir continuar crescendo, mais considerando os impactos do nosso crescimento no mundo pós-pandemia. Aqui tem alguns olhares, né? Então, a gente precisa olhar não só para dentro das nossas operações, mas a gente precisa adaptar os nossos planos para esse novo contexto, a gente precisa estar atento também à cadeia de valor. Muitos de vocês fazem parte de grandes cadeias de valor, eu tenho um papel frente a isso. A gente precisa pensar em como a gente ganha escala também, né? Mas pensando nessa questão de rede. E até um dos principais documentos que foi lançado sobre isso pelo nosso secretário-geral fala sobre essa questão de responsabilidade compartilhada. Então, acho que é um momento que a gente tem que atuar cada vez mais em conjunto. Então, é um momento complexo, né? A gente tem muita coisa para fazer enquanto negócio, mas a boa notícia é que a gente tem um caminho para isso. Então, a gente tem um grande caminho sobre como atuar nessa direção do desenvolvimento sustentável, que são os ODS.
Então, desde 1972, o mundo tem começado a se perguntar, né, sobre como a gente consegue crescer considerando os impactos sociais e os impactos ambientais do nosso crescimento. E eu trago essa data de 1972 porque foi a primeira vez que a gente começou a falar sobre sustentabilidade. Então, foi dentro de uma conferência da ONU. E eu acho que é uma data legal porque a gente começa a pensar o quanto é recente, né? Não é uma conversa de anos, ainda é algo recente. Então, desde lá, a gente já veio evoluindo. Então, em 1987, foi lançado o relatório do Nosso Futuro Comum, que traz mais fortemente essas conexões entre as esferas sociais e as esferas ambientais, que era algo que ficava muito separado ainda, tanto para os países, quanto para as empresas, quanto dentro do sistema ONU. E aí isso começou a ser mais fortalecido ainda em 2000, que foi quando o Pacto Global foi criado. Então, o 2000 é o ano que marca o nascimento do Pacto, tanto nesse sentido da ONU olhar para as empresas, quanto de a gente fazer com que as empresas olhem para questões sociais e questões ambientais, considerando o crescimento econômico. E aí, desde então, o pacto ele foi fundado baseado em princípios, né, em que a gente fala sobre direitos humanos, direitos do trabalho, meio ambiente e anticorrupção. E o que começou a mudar mais o jogo aqui para a gente foi essa agenda dos ODS lançada lá em 2015. Então, em 2015, a gente teve a criação dessa agenda por meio de uma consulta extensa global que foi realizada, tanto com governos, quanto com sociedade civil, quanto com as empresas. E essa agenda, hoje em dia, está cada vez mais claro o quanto ela mostra qual é o nosso norte, né? Então, o que a gente precisa criar, o que a gente precisa alcançar para que o mundo seja mais justo e mais sustentável e para que a gente seja melhor preparado para enfrentar algumas crises, como essa crise que a gente tem vivido. Então, a agenda dos ODS traz 17 objetivos que falam sobre desenvolvimento sustentável, como o nome diz. Então, a gente está falando aqui sobre trabalho decente e crescimento econômico, sobre a erradicação da pobreza, erradicação da fome, educação de qualidade, cidades sustentáveis. Então, quando a gente olha para esses objetivos, a gente percebe que está falando sobre tudo. Então, qualquer ponto está sendo tratado dentro dessa agenda. E eu até recomendo que vocês depois olhem melhor para cada um dos objetivos para entender com quais deles vocês podem trabalhar e já estão trabalhando de alguma maneira, né? Agora, a fortaleza dela é que ela tem esses 17 objetivos, mas ela traz também 169 metas. Então, ela está deixando muito claro para a gente o que precisa ser alcançado, né? Então, quando a gente fala de igualdade de gênero, por exemplo, que é o ODS 5, a gente olha para ele e consegue ver claramente quais são os pontos de igualdade de gênero que a gente precisa alcançar. E aí eu já trago um exemplo por parte das empresas, que é de ter mais mulheres em cargos de liderança, ou ter mais representatividade dentro dos conselhos. Então, tem metas muito claras que mostram o que a gente tem que fazer para conseguir alcançar esse objetivo, né? Ou chegar o mais perto possível dele. E aí traz também alguns indicadores, né? 231 no geral, que é por meio deles que a gente consegue medir o nosso avanço. E aí um ponto muito importante dessa agenda é, primeiro, que ela foi construída de uma forma muito bem pensada, que mostra que esses objetivos são integrados e indivisíveis. E eu até gosto dessa mandalinha aqui, que tem no canto, porque eu acho, ela representa, né, cada eixo aqui representa um ODS. E eu gosto porque ela é uma rodinha, e aí uma roda, para ela girar de uma forma uniforme, cada pontinho tem que ter o mesmo peso e a mesma medida do outro. Então, não tem como a gente trabalhar para o alcance de um ODS sem estar trabalhando para o outro, né? Então, por isso que a agenda é considerada integrada e indivisível. E, além disso, ela também tem como mote não deixar ninguém para trás, o que é muito importante. A gente fala que com os ODS, a gente tem que tratar sempre com os dados de uma maneira desagregada. Então, considerando como que esses objetivos estão impactando não só a população no geral, mas também as populações mais vulneráveis, né? Então, como que educação de qualidade, por exemplo,
ou a questão de erradicação da pobreza, como isso está acontecendo não só para a população de um país, de uma cidade, o que a gente estiver pensando em trabalhar nesse momento, mas como isso afeta os negros, as mulheres, as populações indígenas, público LGBT. Então, não deixar ninguém para trás nos traz esse olhar, né, de olhar para os mais vulneráveis. Então, aqui, os 17 objetivos são esses. Como eu comentei, com certeza vocês já estão trabalhando em direção a algum deles. Basta ver com mais calma com qual, né? E o que eu acho também que é um dos pontos principais da agenda é que ela é uma agenda global. Então, ela foi acordada lá em 2015 dentro das Nações Unidas pelos 193 países que fazem parte da ONU, mas ela pode ser trabalhada tanto por estados, quanto por cidades, governos, e também pelo setor empresarial e pela sociedade civil, porque todos nós temos desafios e estamos trabalhando nessa direção. Então, lógico, um governo, ele vai olhar para esses objetivos de uma forma muito mais holística, né? Porque ele tem o papel dele enquanto garantidor de educação, de saúde e tal. Mas uma empresa, ela está trabalhando em direção a algum desses objetivos. Nem que seja o objetivo de trabalho decente ou crescimento econômico, ou então o objetivo de igualdade de gênero. Uma instituição de ensino também. Então, está claramente conectado com a educação de qualidade, mas também pode estar conectado com ODS de cidades sustentáveis, por exemplo, ou mesmo de erradicação de pobreza, já que ela está capacitando as pessoas. Então, é uma agenda que pode ser trabalhada por todos, e esse é o convite para vocês com essa minha fala aqui. Aqui dentro do Pacto, é uma rede empresarial, vou falar mais para vocês sobre ela daqui a pouquinho, mas para que vocês entendam que 78% das empresas que estão na nossa rede já estão integrando os ODS em sua estratégia de negócio, de acordo com uma pesquisa que a gente fez. E isso faz com que elas não só estejam trabalhando em direção a uma linguagem comum, né, já que é uma linguagem também para Estado, sociedade civil e tal, mas também é uma agenda que traz competitividade e longevidade para os negócios. Então, o estudo que foi feito pela KPMG no ano passado mostra que as empresas que trabalham em direção aos ODS estão trabalhando frente a uma agenda que traz 12 trilhões de dólares de oportunidade de novos negócios até 2030. E é uma agenda também que pode gerar 380 milhões de novos empregos até essa data. E esse estudo ele foi feito considerando só 4 setores da sociedade, da indústria. Então, aqui a gente está falando dos setores de cidades, de agro, de energia. Então, se a gente for para outros, essas oportunidades são ainda maiores, né? E aí eu trago algumas falas também do Guterres, que é o nosso secretário-geral, que ele está falando que não é mais o momento de a gente fazer negócios como a gente fazia antigamente, né? Então, é um momento, e eu acho que a pandemia trouxe isso de uma forma mais evidente ainda, mais forte, acelerou também essa agenda. Então, é um momento de a gente trabalhar com sustentabilidade, já que isso é uma demanda dos nossos consumidores e é uma demanda dos nossos investidores. Então, como eu comentei com vocês, né, o Larry Fink, que é o CEO da BlackRock, ele fala isso, e outros fundos também têm tratado sobre esse assunto. Tanto é que, cada vez mais aqui no Brasil, a gente vai ver alguma matéria sobre ESG ou sobre alguma dessas temáticas. Então, o que significa a gente trabalhar em direção a essa agenda global? Significa, por exemplo, a gente conectar as pesquisas que a gente tem dentro das organizações com esses objetivos e metas que trazem um diagnóstico do mundo, e aí a partir disso a gente consegue, quem sabe, gerar algumas inovações que sejam disruptivas. Falando até tinha ouvido falar muito de pesquisa por causa de vacina, por causa do coronavírus, e isso está totalmente ligado a um dos objetivos, que é o ODS 3. Mas, claro, isso também pode ser aplicado para outros negócios, né? Então, pesquisa em novas embalagens, ou pesquisa sobre novas fontes de energia. Além disso, também a gente consegue promover, né, o design de novas tecnologias. Então, quem sabe, ao endereçar essas metas que são trazidas pela Agenda 2030, a gente consegue gerar novas tecnologias que são necessárias
para sanar desafios de negócio. E aí, nesse sentido, a gente consegue gerar também essas novas soluções, tanto em produtos quanto em serviços. Então, trabalhar em direção aos ODS, eu falo que é trabalhar em direção à inovação, porque é uma agenda que está trazendo para a gente os principais desafios do mundo que devem ser alcançados na próxima década. Então, ali a gente tem as metas, né, do que tem que ser feito, mas a gente não tem os caminhos. Os caminhos são vocês, enquanto organizações que estão criando e podem criar tendo isso como norte. E o Pacto, enquanto a maior iniciativa de sustentabilidade empresarial do mundo, atua como um chamado para as organizações, para que elas trabalhem em direção a esses princípios e valores das Nações Unidas. E, claro, como é o principal canal da ONU para as empresas, a gente também apoia as organizações a alcançarem esses ODS. E acho que o primeiro ponto desse apoio vem pelo potencial da rede, já que é uma rede global, que está em mais de 160 países, a gente tem 13 mil membros que fazem parte, então uma rede multi-stakeholder, e eu acho que para a gente conectar com empresas aqui do Brasil, de diferentes setores e tamanhos, e com empresas e organizações de diferentes países, já é um grande canal também, né, para a gente conseguir estar ligado ao que está acontecendo de novo no mundo, e quem sabe criar novas soluções a partir disso. E, mais especificamente aqui no Brasil, a gente visa apoiar as empresas para que elas integrem esses ODS nas suas estratégias, criando o mundo que queremos. E eu gosto de trazer a força da rede aqui no país, porque o Pacto aqui no Brasil é a terceira maior rede local do mundo e a maior das Américas. Então, em termos de mundo, a gente só está atrás das redes França e Espanha. E a gente tem mais de 900 integrantes. Como eu comentei, integrantes de diferentes tamanhos e diferentes setores. Então, a gente tem desde universidades até ONGs, cidades, secretarias, governos, prefeituras. E eu acho que essa diversidade mostra que o Pacto consegue apoiar organizações de diferentes setores e tamanhos, né, a integrarem os ODS nas suas estratégias, porque, como eu comentei, todas as organizações podem trabalhar em direção a essa agenda. E eu gosto de trazer também quem está na nossa liderança, que hoje em dia são essas empresas que estão aqui na tela, porque mostram um pouquinho a diversidade do Pacto, né? Então, não dá para trazer logo de 900 organizações, eu posso trazer dessas 10 que estão no nosso board. E eu acho que mostra também como as grandes empresas do Brasil estão preocupadas e já estão trabalhando com sustentabilidade, tanto que elas são na liderança da nossa rede. Então, hoje em dia, a presença está com a CPFL Energia, e a gente tem também Natura, Ambev, a Bolsa de Valores, Grupo Boticário, Enel, Fundação Dom Cabral, que é uma universidade, Santander, Suzano e a própria ONU Brasil. Então, talvez muitos de vocês estejam na cadeia dessas organizações, ou já tenham contato de alguma maneira. E aí, outro ponto que eu sempre gosto de reforçar também, falando sobre a atuação do Pacto, é que o ODS é o nosso norte, né? A nossa existência é apoiar as empresas para o alcance desses objetivos. E aí, no ano passado, a gente fez uma pesquisa muito grande e muito extensa, com o apoio da Falcone Consultoria, sobre como o Brasil estava em relação ao alcance desses objetivos, dessas metas. E o que a gente viu é que o Brasil está bem mal, na verdade. Então, quando a gente olha para os 17 objetivos, vou até trazer a tela de novo para vocês, que tratam sobre esses diferentes temas e tal. Se a gente continuar nesse ritmo, o Brasil deve alcançar só um deles, que é o ODS 7, de energia limpa e acessível. E tem alguns deles que, inclusive, a gente está indo para trás, né? Então, a gente está regredindo, como, por exemplo, o de erradicação de pobreza. E alguns outros, como de saúde e bem-estar, deve ser bem afetado também no momento que está sendo vivido. Então, já para o Pacto, a gente estava considerando que essa era a década de ação, porque é a década que marca os 10 anos para o alcance da Agenda 2030, e tem que ser uma década de ação porque a gente está muito atrás para o alcance desses objetivos.
Então, nesse sentido, a gente lançou uma nova estratégia que tem como norte 2030, e aí nisso a gente está focado em fazer com que as empresas aumentem o nível de ambição para o alcance desses objetivos e metas. Então, um dos convites depois da minha fala é para que vocês não só conheçam esses objetivos, mas que olhem para eles com um olhar muito ambicioso, pensando como que vocês podem trabalhar nesse sentido e quais ODS vocês podem alcançar. Então, a gente está bastante focado nesse aumento do nível de ambição. E, além disso, todas as iniciativas e os projetos que a gente tem criado e que a gente espera que vocês também criem de sustentabilidade, tem que estar conectados às metas desses objetivos. Então, como eu comentei, a agenda ela tem 17 objetivos, 169 metas. Então, dentro de cada um desses ODS, a gente está trazendo metas claras que devem ser alcançadas. Então, falar de ação contra a mudança do clima, por exemplo, é falar de compromisso de 1,5 até 2050, né, que é o aumento da temperatura global. Ou então falar de paz, justiça e instituições eficazes, que aqui para as empresas é muito falar sobre casos de corrupção, é falar sobre como a gente pode diminuir esses casos, como a gente pode, inclusive, zerá-los, né? Então, olhem com calma para dentro dos objetivos para ver o que significa falar de igualdade de gênero e o que significa falar sobre ação contra a mudança do clima, ou sobre saúde, ou o que for. E aí tenham um olhar dentro da organização de vocês, pensando como vocês podem contribuir para essas metas, para que a gente possa, de fato, conseguir mover o ponteiro, né? E aí, outro ponto que a gente tem trabalhado também é a questão de compromisso público. E eu acho que vocês, dentro das organizações de vocês e tal, onde quer que estejam trabalhando, sabem que a partir do momento que tem um compromisso público em direção a algum tema, alguma meta, a energia que a gente dá para esse alcance é muito maior. Então, se comprometer publicamente ajuda também a dar uma acelerada no trabalho que é feito nessa direção. E aqui nessa tela eu trago alguns ODS, né, que são os priorizados para o Pacto nesse ano, e a gente priorizou muito pensando nos que são mais transversais para o setor empresarial e que são também desafiadores para o cenário brasileiro. Então, a gente acabou chegando no ODS 3 de saúde e bem-estar, e notem que isso foi até feito antes do coronavírus, mas a gente já tinha mapeado como um ODS relevante. O ODS 5 de igualdade de gênero, que a gente sabe que tem muito ainda para ser alcançado dentro das organizações, né, em relação a isso, principalmente para cargos de liderança. O ODS 6 de água potável e saneamento, que, como vocês sabem, é uma das principais questões do Brasil, né, a gente tem mais de 100 milhões de pessoas que não têm acesso ao saneamento, tem muito para ser alcançado também na questão de gestão corporativa da água e tal, e outros temas. A ação contra a mudança do clima, porque as mudanças do clima, elas são cada vez mais fortes e já estão nos afetando. Vários casos recentes, até, não sei, o ciclone de Santa Catarina, que foi também potencializado por isso, mostram isso, né? Então, não tem como a gente crescer enquanto sociedade, enquanto negócio, se a gente não tiver um planeta para que a gente possa crescer. E o ODS 16, que trata sobre as questões de corrupção, como eu comentei antes, que, claro, é muito relevante para o cenário brasileiro. Então, o pacto, reforçando, está focado nesses ODS, porque são os prioritários para o país, né, de acordo com a nossa pesquisa. E eu acho que também é interessante, assim, falar para vocês, para que vocês pensem se, por acaso, se porventura, dentro das organizações de vocês, existe espaço para vocês atuarem também nessa direção, mesmo que não façam parte da nossa rede. E aí eu quis trazer também, ao longo da minha fala, né, então desde o começo, essa questão da pandemia, porque é muito um divisor de águas para a gente enquanto sociedade. Então a gente acredita que agora está começando o século XXI, né, como alguns especialistas trazem, e eu acho que está todo mundo entendendo como que a gente pode atuar nesse momento de pandemia e, principalmente, como a gente pode atuar nesse momento de retomada. E o que a gente tem falado muito aqui dentro do Pacto e dentro das Nações Unidas, e a gente tem visto a mesma conversa
em diferentes setores, é que a gente precisa pensar numa melhor retomada. Então, uma retomada que seja mais sustentável e mais justa. Eu já até ouvi o termo uma retomada mais colorida, porque é uma retomada que pode estar conectada com os ODS. Que como eu comentei antes, né, os ODS eles trazem esse caminho para a gente. E aí o pacto, desde que o Covid começou a se espalhar, a gente já assumiu esse papel de liderança, né, para conseguir orientar as empresas, tanto para o momento de enfrentamento da Covid, quanto para esse momento de retomada. Então, nesse sentido, a gente tem cuidado bastante sobre essa articulação do setor empresarial brasileiro e de conseguir amplificar esse impacto. Eu não vou me estender muito nisso agora, porque não é o foco dessa palestra, mas eu convido vocês depois a darem uma olhadinha nessa situação, principalmente na parte do Covid Radar. A gente também tem direcionado as organizações, né, a atuarem nesse momento. E a gente tem conectado isso com os nossos princípios do pacto e também com os ODS. Então, no nosso site, vocês conseguem ver como que a pandemia conecta e impacta cada um dos objetivos. E a gente vê que tem impacto em todos. Por exemplo, nesse primeiro momento, obviamente, tem muito mais impacto nas questões de trabalho, por exemplo, né? Porque 1/5 da população de trabalho mundial foi afetada, então isso é um impacto direto no ODS 8, que é de trabalho decente e crescimento econômico. Também tem um grande impacto no ODS 5 de gênero, tanto pela questão de que são as mulheres que estão à frente do cuidado que a gente fala, então grande parte das enfermeiras são mulheres, que é quem está nesse dia a dia do combate ao coronavírus, até a questão, por exemplo, de violência doméstica, que cresceu muito nesse momento de pandemia. Então, ali também tem um impacto direto. E aí a gente começou a pensar que talvez seu impacto positivo até em alguns dos ODS, como o ODS de clima. Então, como a gente teve um afastamento em muitos países, a emissão de CO2 diminuiu. Então, talvez para as questões climáticas relacionadas ao ODS 13, isso tem uma diminuição. Mas a gente ainda não sabe, a gente precisa ver como fica no médio e no longo prazo. Então, tudo isso para dizer que a pandemia está impactando diretamente os objetivos, está impactando principalmente de uma forma negativa. Por isso, a gente precisa pensar nessa melhor retomada e por isso a gente precisa ter um direcionamento para essas ações, né? Então, como a gente consegue agir de uma melhor maneira, e o pacto está dando esse direcionamento e essa capacitação. Então, além de publicações, a gente também tem um webinar sobre isso. Quem quiser se capacitar mais, depois daqui, saber mais coisas, pode entrar no nosso YouTube, também vai encontrar cursos. E a gente também tem dado visibilidade para boas práticas empresariais. E aí, falando um pouquinho também sobre a entrega de valor que a gente traz para as organizações que estão na nossa rede. Então, lógico, nesse momento de pandemia, a gente se refez, né, um pouco as nossas ações, a gente começou a focar bastante nisso, mas, em resumo, quem faz parte da nossa rede tem a possibilidade de integrar a plataforma de ação, que é essa parte aqui no meio. Então, a gente tem uma específica para a parte de ODS, tem outras que são mais temáticas, e também ganha muito na questão de visibilidade e transparência. Muitas empresas, elas se perguntam assim, eu gostei muito de ODS, eu quero trabalhar nessa direção, como que eu assino os ODS, né? Ou como que eu oficializo que eu trabalho em direção à agenda. E a melhor forma disso acontecer é entrando na rede do Pacto Global. Porque os ODS são uma agenda livre, então não existe uma assinatura para isso, mas para o pacto existe uma assinatura e a gente dá uma transparência para quem se compromete com isso. Então, a partir do momento que uma empresa ou organização faz parte da nossa rede, ela assina uma carta de compromisso com o pacto, com os nossos princípios e com os ODS. E isso fica público no nosso sistema, que é um sistema das Nações Unidas. Então, isso é muito forte, muito caro para nós. Além disso, também tem essa possibilidade de construção de futuro, né? Como eu comentei, a Agenda 2030, quando ela estava sendo pensada, vários stakeholders foram consultados e as empresas que fazem parte da rede do Pacto Global foram consultadas
para entender do lado delas o que elas consideravam como principais objetivos e como principais desafios de mundo. Então, tem essa questão de consulta e tem essa questão de participar de eventos de alto nível do sistema ONU, tanto aqui no Brasil como no mundo. E aí, a gente trabalha com esses temas. Tem uma plataforma de ação só para discutir a parte de ODS especificamente, né? Então, mostrando para as organizações como trabalhar de uma forma efetiva e estratégica para alcançar essa agenda. E aí, muito conectado com aqueles temas que eu falei para vocês, que são os prioritários, né? Então, pensando especificamente em alguns ODS, a gente tem outras plataformas de ação. Então, a gente tem o voltado para a água, que é um desafio para o Brasil, contra a corrupção, clima, direitos humanos e agrosustentável. Então, essas outras plataformas de ação olham mais especificamente para 1 ou 2 ODS e tem um que olha para a agenda como um todo. E aí, nesse que olha para a agenda como um todo, a gente apoia as empresas de uma forma muito mão na massa a contribuírem para o alcance desses objetivos. Eu gosto muito de reforçar que a agenda ela é composta por 17 objetivos e 169 metas, para mostrar para vocês que existe uma forma de a gente trabalhar de uma forma efetiva para o alcance delas. Então, de novo, né, trabalhar em direção aos ODS é trabalhar especificamente em direção a uma outra meta, a um outro objetivo. Então, existe uma metodologia para que a gente consiga identificar quais ODS fazem sentido para cada negócio. Então, obviamente, uma única empresa, uma única organização, escola, universidade, o que for, não vai estar trabalhando com 17 objetivos e 169 metas, ela precisa identificar quais são os prioritários para o negócio. Então, a gente tem uma frente que apoia muito nessa questão de identificação de prioridades, de ODS que sejam prioritários, e de seleção de metas a partir dos ODS que foram priorizados. Então, nessa parte do aumento do nível de ambição para o alcance dos ODS, a gente tem essa frente de capacitação, né, em que a gente apoia as empresas a definirem esses ODS prioritários e a definirem essas metas. E aí, como eu comentei antes, a gente tem trabalhado também com a questão de compromisso público, porque a gente acredita que a partir do momento que uma organização se compromete publicamente com o alcance da agenda, o gás que ela dá para o alcance desses objetivos é muito maior. E aí tem outra frente que, além de integrar a estratégia de cada negócio, a gente também está fomentando o desenvolvimento de soluções inovadoras e disruptivas que estejam alinhadas à Agenda 2030. Como eu falei antes, a Agenda 2030, ela traz esse mapeamento dos principais desafios do mundo. Então, ali a gente viu o que precisa ser alcançado, mas a gente não viu como. E esse como são novas soluções, novos produtos e novos serviços que as organizações podem ter. Então, a gente apoia as empresas a gerarem essas novas soluções e esses novos produtos. Nesse sentido, existe um passo a passo do pacto que mostra para as organizações como trabalhar com os ODS de uma forma estratégica. Então, eu recomendo que vocês deem uma olhadinha depois nesse roadmap, dá para baixar, ele é gratuito, está no nosso site. Então, o roadmap que vai trazer em 5 passos como trabalhar de uma forma estratégica com a agenda. Como eu comentei, comece identificando quais ODS são prioritários para o negócio, para depois ir pensando nas metas, para depois a gente pensar em como isso está integrado no dia a dia e como a gente comunica esse progresso. Então, esses passos, eles são bem explícitos nesse roadmap. E é um roadmap que pode ser utilizado por organizações de diferentes tamanhos e diferentes setores, tanto para empresariais quanto para não empresariais. Então, uma ONG, uma universidade, uma pequena empresa, uma consultoria, todas elas podem se beneficiar desse passo a passo de como trabalhar com os ODS. Recentemente também, para as organizações que são maiores, a gente lançou uma ferramenta junto com o Sistema B que ajuda a avaliar o impacto, que chama SDG Action Manager. Então, se porventura a tua organização ela já é maior e você já tem algumas ações de sustentabilidade, por exemplo, o SDG Action Manager ajuda vocês a identificarem qual o impacto que vocês têm
e ele também sugere alguns ODS com os quais vocês podem trabalhar. Então, uma ferramenta também gratuita e que está disponível em português, que vocês podem acessar. Além disso, existem várias outras ferramentas, né, mais específicas para um ponto ou outro, que estão disponíveis no nosso site. Então, quem estiver nessa jornada de trabalhar com os ODS, olhem para isso, olhem para esses materiais que servem como guia para vocês. Aqui eu trago só uma lista das empresas que fazem parte do Ação pelos ODS, que é esse grupo específico do Pacto, mas para vocês terem uma ideia da diversidade de organizações que já estão trabalhando com a agenda global, né? Então, a gente tem desde grandes empresas, como, por exemplo, Itaú, Banco Inter, Telefônica, Grupo Fleury, até pequenas e médias, algumas ONGs também, algumas prefeituras, Prefeitura do Rio faz parte, alguns SEBRAES espalhados pelo Brasil, nacional, SEBRAES de outros estados, que mais? Algumas federações de indústria. Então, eu acho que isso ajuda a exemplificar como, independentemente do tamanho ou do setor que vocês são, vocês podem trabalhar em direção a essa agenda. E eu espero muito que vocês trabalhem. E aí, mais para deixar palpável, assim, já indo para o encerramento da minha fala, eu quis trazer alguns cases empresariais para vocês, para mostrar o que significa trabalhar em direção ao ODS e criar novas soluções e produtos. Então, a gente é acostumado já a ver cases de empresas que são sustentáveis, né? Então, a Natura, por exemplo, sempre vem à nossa mente, o Itaú é bem forte, a Braskem. Então, acho que vocês já têm, talvez, algumas marcas que aparecem na cabeça de vocês quando vocês pensam em ODS e sustentabilidade. Mas o que eu quis trazer são uns cases mais específicos que foram, inclusive, acelerados por um programa que a gente tinha aqui dentro do Pacto, que é um programa que chama Jovens Inovadores em ODS. Então, como eu comentei, uma das frentes de atuação da nossa ação pelos ODS é relacionado à desenvolvimento de soluções inovadoras e disruptivas que estejam alinhadas à Agenda 2030 e que solucionem algum desafio do negócio. A primeira edição desse programa terminou agora em junho, e a gente teve a participação de 15 empresas, que são essas que estão aqui na tela, e aí cada empresa acelerou uma ideia que soluciona um desafio do negócio e que está de alguma forma conectado com o mais ODS. Então, falando brevemente, assim, só para que vocês conheçam melhor o que essas organizações estão fazendo e que tipo de ideia elas aceleraram. Então, a B3, que é a Bolsa de Valores, ela inscreveu uma ideia que é um programa de mentoria voltado para mulheres. Muito pensando como no setor financeiro tem poucas mulheres e como a gente precisa aumentar a participação delas em cargos de liderança. Então, elas já identificavam isso como um desafio dentro da Bolsa, um desafio que é de todo o setor financeiro, e eles desenvolveram um programa que vai ser inicialmente aplicado na B3, mas que pela influência que a Bolsa tem, né, aqui no Brasil, talvez a gente consiga escalar também para outras empresas. Então, está solucionando o desafio do negócio e está conectado com os ODS 5 de igualdade de gênero e 8 de trabalho decente e crescimento econômico. Além disso, tem o exemplo da Caixa, por exemplo, que, não preciso nem falar o que a Caixa é, né? Mas ela é pública e eles estão pensando agora em criar um fundo de investimentos que estejam conectados com a causa ambiental. Então, muito pensando na questão de Green Bonds e SDG Bonds. Eu gosto desse exemplo da Caixa porque eles estão olhando diretamente para o core business deles. Então, eles, enquanto um banco, né? Como eles conseguem, de fato, mover o ponteiro? Então, claro, eles vão ter impacto se eles tiverem mais mulheres em cargos de liderança? Vão. Eles vão ter um impacto se eles tiverem, pagarem salário digno, ou então estarem preocupados com a geração de resíduos que eles têm internamente, tá? As questões, sim, sempre tem um impacto. Mas o grande impacto que eles podem ter é no portfólio de investimento deles. Então, a partir do momento que eles estiverem investindo em iniciativas que são preocupadas com a ação contra a mudança do clima, eles estão, de fato, contribuindo para essa mudança de mundo que a Agenda 2030 está pregando.
Então, a gente sempre desafia, né, incentiva as empresas para terem muito esse olhar voltado para o core business. Então, não só pensar numa ação menor, que tem um impacto significativo, mas no que de fato pode mudar o jogo. Um outro exemplo é da Sicredi, que é uma cooperativa de crédito, que eles conseguiram conectar vários pontos num projeto fantástico, que é de tanto geração de energia limpa dentro das cooperativas que eles têm, mas pensando também na continuidade das cooperativas e nesse crescimento delas. Então, eles instalaram painéis fotovoltaicos nas cooperativas e aí esse excedente de energia que as cooperativas estão gerando pode ser utilizado como moeda. Então, aqui eles estão olhando muito forte para essa questão de energia limpa e renovável e para essa contra a mudança do clima, mas eles também estão olhando para essa parte de erradicação de pobreza ou de trabalho decente de crescimento econômico, visto que eles também estão contribuindo para o aumento de renda desses cooperados. E aí, por fim, um outro exemplo, falando mais da questão de produto, a Nestlé acelerou uma ideia que visa reaproveitar a casca do cacau. Então, claro, um dos principais produtos da Nestlé é o chocolate. Não sei se vocês sabem, mas só 30% do cacau é utilizado para a produção de chocolate, né, que é a amêndoa, e o resto, 70%, é casca, então é o resíduo. E a ideia deles é transformar esse resíduo num brick de energia. Então, para isso, eles estão tanto reaproveitando o material que antes iria para o lixo, né, não teria utilidade, quanto gerando energia a partir disso. Então, acho que mostra bem claramente como um desafio pode virar uma solução. E aí está conectado muito com os ODS 7 de energia limpa e renovável, com o ODS 12 de consumo responsável. Tem outros exemplos, aqui tem também de uma construtora, que é a construtora Barbosa Mello, de Minas Gerais, que tem atuação em vários lugares do Brasil. E aí eles olharam para um desafio mais de negócio mesmo. Eles tinham muita dificuldade de encontrar uma mão de obra qualificada perto de onde eles faziam as obras. Então, eles vão para regiões em que eles vão ter um grande impacto, porque eles vão iniciar uma obra lá e eles querem aproveitar a mão de obra daquela região. Mas como depende muito de operação de grandes máquinas, nem sempre eles tinham essa mão de obra, e aí eles estão investindo no programa de formação desses operadores, para que eles possam chegar nessas comunidades que são novas, capacitar essa mão de obra, e que vai ser aproveitado tanto para eles, né, para o trabalho que eles estão desenvolvendo naquele local, mas eles formam profissionais que podem, enfim, continuar trabalhando em obras parecidas por meio da profissão deles. E aí isso impacta os ODS 4, de educação de qualidade, 8 de trabalho decente e crescimento econômico, e também a parte de inovação e infraestrutura, que é o core do negócio deles. Então, é isso no geral. Então, quis trazer para vocês o que é a Agenda 2030, né? O que são os ODS, qual que é o papel das empresas para o alcance desses objetivos, como que o Pacto Global apoia nessa jornada e também dando exemplos de alguns cases para que isso fique mais palpável. Então, fica o convite para que vocês conheçam mais essa agenda, para que vocês acessem esses materiais e se vocês tiverem qualquer dúvida ou comentário, podem entrar em contato comigo, tá? Ficam aqui meus contatos. Agradeço muito, espero que vocês sejam novos parceiros aí para o alcance da Agenda 2030.